Pronto, pessoal, nós iremos trabalhar hoje, dentro do processo de envelhecimento, a avaliação geriátrica, tá? A avaliação geriátrica, né, é a avaliação que nós fazemos no sentido de o idoso e o seu ambiente, tá? Nós devemos, dependendo da vulnerabilidade que esse idoso apresente, das patologias que esse idoso apresente, adaptar o meio ambiente para que eles, né, possam conviver nesse meio ambiente de maneira mais independente, tá? Muitas vezes a gente superprotege o idoso, no sentido de que ele tem condições de desempenhar determinadas atividades e nós fazemos o máximo possível para que ele não as faça, tá? E a gente acaba fazendo por eles, tornando-os dependentes de nós, tá? Mas nós devemos, né, explorar as habilidades que esse idoso pode desenvolver, tá? Que dependendo aí se é um idoso saudável, se é um idoso vulnerável, ele vai conseguir desenvolver muitas atividades dentro do ambiente que ele vive, tá? E essa avaliação geriátrica que nós vamos falar hoje, ela é mais voltada para a relação do ambiente, para essa questão da dependência e da independência desse idoso. Então, dentro da avaliação geriátrica, né, nós temos a avaliação funcional. Essa avaliação funcional é o método sistemático de avaliar a capacidade do idoso de funcionar no seu ambiente, né? Esse funcionamento do idoso é o que vai taxá-lo de idoso dependente e de idoso independente, ok? E ele tem 4 pontos, nessa avaliação funcional ela trabalha com 4 pontos que a gente pode estar avaliando o idoso e trazendo alguns instrumentais para que essa avaliação ela fique mais completa, tá? Então nós vamos ver a questão da avaliação da saúde física, a avaliação do autocuidado, a avaliação psicossocial e a avaliação social, tá? Mesmo a gente vendo separadamente, né, cada uma dessas 4 avaliações, mas elas se entrelaçam, tá certo? A gente só vai ver separadamente para que vocês melhor entendam, mas elas estão entrelaçadas, né? Até porque nós sabemos que nós temos que olhar o nosso idoso de forma holística, tá? Nós não devemos olhar só a patologia, nós não devemos olhar só as queixas desse idoso, mas devemos olhá-lo fisicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente, e a questão dessa independência que a gente pode explorar desse idoso. Dentro da avaliação da saúde física, né, é ela que vai determinar a saúde geral e a aptidão do cliente gerontológico, tá? Então, nessa avaliação da saúde física, nós vamos fazer uma busca com relação à história de saúde desse idoso, tá? A literatura, né, ela diz que vai ser uma entrevista de admissão, tá? Onde vai ser um resgate cronológico aí dos últimos 50 anos. Aí vocês podem imaginar, poxa, e o idoso ele vai lembrar de tanta coisa, tá? Logicamente que muitas coisas irão passar, tá? Até coisas que seriam importantes dentro do processo saúde-doença, mas que para ele não foi, como é que eu posso dizer, importante, ok? Aí a gente tem quem para nos ajudar? O acompanhante, o cuidador desse idoso,
tá? Que vai nos trazer muitas informações para que a gente possa completar essa entrevista, ok? Então, a gente vai buscar aí alguns pontos importantes, né? Que são as condições de saúde, né? E as condições da doença desse idoso, tá? O que nele é saudável, o que nele apresenta como patológico. Nós vamos trazer os diagnósticos médicos, né? Diagnóstico de hipertensão, de diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratórios, tá? As incapacidades. Essas incapacidades é que irão tornar o idoso dependente ou independente dentro do seu meio ambiente. E a questão dos medicamentos prescritos, né? Abrindo um parênteses aí para a questão da automedicação, que é um hábito bastante comum entre os idosos, essa questão da automedicação, tá? E isso deve ser mostrado, né? E a gente também deve buscar essa informação do cuidador, tá? Porque muitas vezes o idoso ele não vai relatar que ele se automedica, tá? Alguns vão, outros não vão. E a gente busca essa informação aí do cuidador para essa avaliação da saúde física, tá? Lembrando que nesse período, né, nesse resgate aí dos 50 anos, nós temos que conduzir a entrevista no sentido que a gente possa buscar informações com relação ao processo de saúde e doença desse idoso, tá? A gente sabe que ele pode estar levando essa entrevista para outros caminhos e a gente tem que estar sempre trazendo o objetivo da entrevista, né? Que é uma entrevista, nós vamos avaliar o estado de saúde física, biológica desse idoso, tá? Então, nós vamos ver as patologias que ele tem, há quanto tempo ele tem essas patologias, tá? As medicações relacionadas à mesma, tá? Se ele convive bem com essa ou essas patologias, ok? Então, nós temos que pegar, né, todas essas informações para que a gente possa compor a nossa avaliação física. Aí vocês podem estar perguntando, qual é a avaliação física, tá? Da saúde física? São as nossas orientações, vai estar dentro da nossa consulta de enfermagem, tá? São os nossos planos assistenciais que a gente vai estar orientando o idoso dentro da avaliação de saúde, ok? Tudo bem? Então, o plano assistencial, a nossa SAI, né, nos nossos processos de enfermagem aí, eles irão entrar na avaliação da saúde física, tá? Por quê? Porque primeiro nós iremos pegar um resgate sobre as patologias desse idoso, sobre as vulnerabilidades que esse idoso apresenta, e daí nós vamos fazer nossas orientações em cima dos seus diagnósticos, tá? Das suas incapacidades, das suas limitações. E a importância do cuidador nesse momento é para que a gente mostre para esse cuidador que muitas vezes esse idoso ele tem condições de se cuidar sozinho, logicamente com alguma supervisão, tá? Mas o cuidador ou a própria família não estão deixando que ele tenha essa independência, estão tornando dependentes deles, tá? E isso não é saudável para o idoso, nem psicologicamente, nem socialmente, ok? E daí, nós vamos ver a avaliação do autocuidado, tá? Essa avaliação do autocuidado, ela identifica quais atividades de autocuidado podem ser realizadas pelo idoso, certo? Aí, pessoal, essas atividades de autocuidado, tá? Elas incluem as atividades diárias que todos nós fazemos, que é o quê? Alimentação, vestir, banhar, sentar, levantar, controle dos esfíncteres,
certo? Então, essa avaliação do autocuidado, ela vai nos mostrar até onde esse idoso ele vai ser considerado dependente e até onde ele é considerado independente dentro do seu processo, de acordo com a sua idade, realizando as atividades diárias, tá? E para essa avaliação do autocuidado, nós iremos trabalhar, né, eu vou apresentar para vocês, que é a escala de Katz. Essa escala de Katz, ou index de Katz, como tem aqui, né, no slide, ele vai trabalhar, né, essas atividades diárias que todos nós fazemos no nosso dia a dia, né? São atividades diárias, logicamente, que é no nosso dia a dia, certo? Então, o index de Katz, ou escala de Katz, é o método de avaliar a função das atividades instrumentais da vida diária, que é apresentado com a sigla AIVD, Atividades Instrumentais da Vida Diária, que é uma avaliação que fornece uma base pela qual as metas podem ser estabelecidas e a melhora mensurada, ok? Mostrar aqui para vocês. Aí, pessoal, essa escala de Katz, ela vai trabalhar, né, com 6 pontos básicos que nós fazemos todos os dias e nós vamos avaliar esse idoso com relação a esse cuidado. Nós vamos avaliar o idoso com relação a um grau de dependência ou independência baseado nessas 6, né, atividades diárias, tá? Que é o banho, o vestir-se, usar o banheiro, transferência. O que é essa transferência? É sentar, levantar, sentar numa e outra cadeira, sair da cadeira, deitar-se, sentar numa cadeira. Isso é o que é considerado transferência. A questão da continência e a questão da alimentação. Aí, utilizando essas 6 bases, ainda de acordo com a escala de Katz, a gente vai rotular ou colocar o paciente numa posição de independência ou de dependência, tá? Independência significa sem supervisão ou assistência pessoal. Isso quer dizer que o idoso ele consegue realizar todas essas atividades ou uma ou outra atividades dessas independentemente, ok? E a dependência é considerada qualquer paciente que se recusa ou não consegue uma atividade de autocuidado. Aí, para vocês entenderem essa questão de recusa, né? Nós sabemos que alguns idosos, como eu falei para vocês, alguns a família o tornam dependente sem necessidade, tá? Muitas vezes essa questão de se vestir, o idoso consegue numa boa, mas a família tem tanto cuidado que esse idoso vai se acostumando, né, com esse hábito de as pessoas estarem o ajudando a se vestir, certo? E daí ele vai se tornando dependente desse processo. Outra forma é a questão que nós até sabemos e até já falamos, a questão de alguns idosos não terem um certo cuidado com a sua higiene, né? Aí o que é que acontece? Não é porque eles não conseguem tomar banho sozinhos, é porque eles não se interessam mais por isso. Eles acham que talvez não seja necessário, eles não querem, tá? Muitas vezes a gente pergunta, o senhor já tomou banho? Já. E ele não tomou, certo? Então eles vão entrar, esses idosos que se recusam a fazer uma dessas atividades, tá? Eles entram no grau de dependência, por quê? Porque eles vão precisar de supervisão, tá?
alguém vai supervisionar se ele realmente tomou banho, certo? E daí todos os dias tem alguém olhando se ele tomou banho, como ele tomou banho, se ele passou shampoo, tá? Se ele trocou de roupa, né? A questão do vestir-se, certo? E daí eles vão se tornando dependentes, mas eles conseguem fazer sozinhos. Mas o fato deles não quererem mais fazer, se recusarem a fazer, o coloca nessa dependência. Deu para entender isso que eu quis falar para vocês? Essa questão da dependência. Mesmo que o idoso consiga fazer, ele se coloca na dependência porque ele não quer fazer. Para ele não é mais interessante. Para ele não é mais necessário tomar banho todos os dias, trocar de roupa todos os dias. Ok? E nós temos agora aqui para vocês, né, a escala de Katz. Tá? Vocês observem que ela apresenta os 6 pontos: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, a transferência, a continência e a alimentação. Aí aqui na segunda coluna nós temos a independência, tá? Que ela vai valer 1 ponto. E nós temos a dependência, que ela vai valer 0 pontos. E a escala de Katz, ela é avaliada de 0 a 6 pontos. Aqui abaixo vocês têm o total, tá? Onde a independência é quando o idoso apresenta 6 pontos. De 4, né, pontos, a dependência é moderada. E de 2 a menos, ele é muito dependente, ok? Aí vejam bem, pessoal. Na questão do banho, tá? O idoso ele é independente quando ele banha-se completamente ou necessita de auxílio somente para lavar uma parte do corpo, como as costas, genitais ou extremidade incapacitada, certo? Então esse idoso ele consegue tomar banho sozinho, ele é independente. Possa ser que, devido a uma questão de incapacidade, né, de imobilidade, a um problema com relação à musculatura, ele não consiga chegar a determinada parte do seu corpo, certo? Mas veja, é por alguma incapacidade. Aí sim ele vai precisar da ajuda de outra pessoa, mas ele ainda é considerado independente, certo? Porque se não fosse essa incapacidade, se não fosse essa limitação, ele conseguiria sozinho, ok? É considerado dependente, necessita de ajuda para banhar-se em mais de uma parte do corpo, entrar e sair do chuveiro ou banheira ou requer assistência total do banho, ok? A recusa em tomar banho, ela também entra nessa dependência. Por quê? Porque ele vai precisar ser supervisionado, se realmente ele vai tomar banho todos os dias, pelo menos um banho, se ele está realmente tomando banho ou está só ligando o chuveiro, ok? No vestir-se, pega independência, né? Pega as roupas do armário e veste as roupas íntimas, externas e cintos. Pode receber ajuda para amarrar os sapatos. Essa questão aí dessa ajuda é devido, né, a alguma incapacidade física. Talvez ele não chegue até lá, tá? Talvez ele não consiga colocar o cinto aqui atrás, ok? Mas caso não fosse essa incapacidade física, ele conseguiria sozinho. E entra aí na independência. Na dependência, ele necessita de ajuda para vestir-se ou necessita ser completamente vestido, tá? Ele não consegue se vestir nem parcialmente, nem totalmente. Ir ao banheiro, a independência. Dirige-se ao banheiro, entra e sai do mesmo, arruma suas próprias roupas, limpa a genital sem ajuda. Independente. No dependente, necessita de ajuda para ir ao banheiro, limpar-se ou usa urinol ou comadre, tá? Então ele entra aí na dependência. A transferência, ele é independente. Quando senta-se, senta-se e deita-se e levanta-se da cama ou cadeira sem ajuda.
ou com a ajuda de equipamentos mecânicos, tá? Seria, por exemplo, né, ele fez uma cirurgia e ele ainda está fazendo uso do andajá, certo? Mas mesmo assim ele utiliza o andajá sozinho, né? Ele pega, ele se levanta da cama com a ajuda do andajá, ele sai andando com a ajuda do andajá. Então isso é considerado independência, ok? Já na dependência, necessita de ajuda para sentar-se, levantar-se, deitar-se da cadeira ou da cama. Na continência, tem completo controle sobre suas eliminações e na dependência é parcial ou totalmente incontinente, né, do intestino bexiga. No caso da alimentação, ele leva a comida do prato à boca sem ajuda. Preparação da comida pode ser feita por outra pessoa, mas ele se alimenta sozinho, tá? E na dependência, ele necessita de ajuda parcial ou total com relação a comer, né, a se alimentar, a levar a colher até a boca. Nessa questão aí, né, um exemplo bem clássico que nós já vimos, né, o paciente com Parkinson. Ele vai apresentar os tremores de repouso, mas depois ele vai apresentar os tremores com relação aos movimentos, tá? Então a questão dele pegar comida, né, com a colher e levar à boca, ele não vai conseguir mais, porque os tremores vão derrubar toda a comida. E daí ele vai ser um dependente com relação a alimentar-se. Tudo bem? Com relação à escala de Katz, então ela é bem básica, tá? Ela é ótima de se trabalhar, fácil de se trabalhar e ela vem pontuar essas atividades que são básicas de todos nós, né? Da nossa vida diária. E daí, pessoal, eu trouxe outra escala para vocês, que essa escala ela tá na literatura de Roach, e como a gente vem trabalhando, né, a literatura de Roach e de Brunner para as nossas aulas, então eu trouxe essa escala para apresentar para vocês, tá? Ela é uma escala que ela tem 4 dos pontos que a gente, né, viu na escala de Katz, que é alimentação, vestir-se, banho e as eliminações, tá? Em compensação, né, ela vai apresentar 2 diferentes, que é com relação à medicação e com relação aos interesses pessoais, tá? Aqui tá pequeno, os interesses na aparência pessoal, ok? Ele traz, né, a mais, né, ele troca aí 2 por 2 aí, certo? Só é a questão, né, da transferência, o que diferencia aí da escala de Lawton e Brody para a escala de Katz, né? É porque lá não tem a medicação, tá? E lá não tem os interesses de aparência pessoal, tá? Em compensação, lá tem a transferência, certo? E a questão do banhar-se, não, do sentar-se, eu acho. Ok? Com relação à medicação, né, essa escala ela vem trabalhar a questão dessa automedicação que nós já falamos, né, e que é comum nos idosos, e também a questão do interesse pela aparência pessoal, tá? Que muitos idosos desligam disso, né, desligam dessa aparência pessoal, principalmente quando eles perdem o cônjuge, tá? E daí, nessa escala, isso é avaliado, tá certo? Então, cada item desse ele é avaliado de 0 a 3 pontos, tá? E ao final vocês têm a somatória aí com relação à escala de Lawton e Brody. E daí, pessoal, nós temos a avaliação psicossocial, tá? Na avaliação psicossocial, ela vai determinar o funcionamento da mente. E ela vai trabalhar em 2 áreas, que é o funcionamento cognitivo, que é o mental, e o funcionamento afetivo, que é o emocional,
tá? Aí veja bem, no funcionamento cognitivo, que ele vai trabalhar as áreas como orientação, memória, concentração e julgamento, nós temos um mini exame do estado mental, certo? Então, esse funcionamento cognitivo, ele é avaliado através do MEM, mini exame do estado mental, ok? Que é uma escala, tá, validada, onde nós iremos trabalhar essa questão da orientação, da memória, da concentração, do julgamento, ok? Que é tão alterado nos nossos idosos. E com relação à avaliação do funcionamento afetivo, nós vamos observar nós vamos fazer essa avaliação através da observação do comportamento desse idoso, tá? Nós vamos observar o comportamento dele durante a entrevista, durante a avaliação, vamos observar o comportamento no período, né, que a gente vai coletar os dados, né, que ele vai relatar suas perdas, vai relatar o que sentiu, vai relatar a questão das suas afetividades, dos seus humores, das alterações de humor, né, a questão das relações, nós vamos ver na avaliação social, e o acompanhante ele pode nos ajudar também nessa avaliação do funcionamento afetivo, ok? Então, essa avaliação do funcionamento afetivo, ela descreve os sentimentos emocionais ou o humor da pessoa. Ela trabalha na depressão ou pensamentos e comportamentos autodestrutivos, certo? Então, o funcionamento afetivo nós iremos avaliar através do comportamento desse idoso, em observar o seu comportamento e fazer um resgate histórico desse seu comportamento e o que o acompanhante vai relatar. Aí, com relação ao teste do funcionamento cognitivo, que é o mini exame do estado mental, tá? Ele é um exame que ele vai fazer uma contagem de 0 a 30, tá? Onde, quando vocês preencherem, se a somatória der de 24 a 30, esse idoso não tem prejuízo cognitivo. Se for de 18 a 23, ele apresenta um prejuízo cognitivo moderado. E se for de 0 a 17, ele apresenta um prejuízo cognitivo grave, tá? E eu trouxe aqui o exame para vocês. Ele está pequenininho aqui para vocês, né? Mas quando vocês pegarem os slides, vocês podem aumentar e daí vocês vão observar, tá? Que ele vai trabalhar a questão da orientação, da memória, dos valores que esse idoso apresenta, as perdas, tá? E ele vai realmente dar uma avaliação com relação ao funcionamento cognitivo, ok? E esse exame é o que a gente chama de MEM, mini exame do estado mental, onde ele vai avaliar o funcionamento cognitivo deste idoso. Lembrando para vocês que a avaliação do funcionamento emocional, nós trabalhamos essa avaliação, nós concluímos essa avaliação observando o comportamento desse idoso. Se ele apresenta pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, sintomas de depressão, isolamento social, tá? Se ele interage bem com o seu acompanhante, se ele tem um histórico de um bom relacionamento com a família, com grupos, se ele faz parte de grupos, que é o que a gente vai ver na avaliação social, ok? Então, assim, nós avaliamos o funcionamento emocional deste idoso. E aqui, pessoal, a nossa última etapa, né, da avaliação funcional é a avaliação social.
Nessa avaliação social, ela revela como a pessoa está funcionando dentro do ambiente. Os aspectos sociais avaliados incluem os grupos sociais e o apoio recebido por esses grupos, tá? Então, como eu falei para vocês, né, mesmo a gente estando trabalhando essas avaliações separadamente, né, nós vimos a avaliação da saúde física, vimos a avaliação do autocuidado, a avaliação psicossocial e agora a avaliação social. Mas no idoso, elas se entrelaçam. Nós observamos ela na sua totalidade, tá? Nessa questão da avaliação social, nós vamos ver a importância, tanto socialmente quanto psiquicamente, quanto a questão do autocuidado desse idoso participar de grupos sociais. Então, nós devemos inserir esse idoso, mesmo que ele não queira, em grupos sociais, porque aí, mesmo eles não querendo, eles vão começar a se adaptar, tá, ao meio e vão sentir falta quando não forem, ok? Além da questão do apoio que eles recebem lá, tá? Então, o idoso que ele está com o estado funcional emocional abalado, né, por alguma perda, a questão do apoio de um grupo social é bastante salutar para esse idoso, né? E daí eu trago um exemplo para vocês com relação à Universidade da Terceira Idade. Logo no início, né, nós acompanhamos com relação à disciplina de saúde mental e a promoção da saúde, né? E alguns de vocês até participaram, acho que não sei se Virgínia participou, se foi comigo ou se foi com o Rafael, alguns de vocês também. E daí, pessoal, nós tivemos uma idosa, tá? Que ela tinha perdido o companheiro. Tá? E daí a filha a levou a participar na Universidade da Terceira Idade porque ela estava se isolando demais, ela não queria mais, ela estava com pensamentos negativos, com início de depressão e daí levou, tá? E ela começou a participar, daí começou a interagir, né? Viu relatos de outros idosos, viu a importância dela estar lá, viu o apoio que ela recebeu, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto dos próprios colegas. E ela se adaptou tanto que a filha dela não precisou mais acompanhá-la, porque a filha dela acompanhava todos os dias, né? Todos os dias que tinha aula, certo? Então, a avaliação social, ela vai trabalhar nesses pontos, tá? A questão do idoso participar de grupos, certo? E o apoio que ela recebe desses grupos, a interação que esse idoso tem nesses grupos, ok? Aí a gente conclui a avaliação funcional, lembrando que essas avaliações se interagem, tá? E nós vamos ver a questão, um conteúdo, né? Um assuntinho que eu trouxe para vocês extra dentro da avaliação. Que é, pessoal, o fenótipo de fragilidade senil, tá? Esse fenótipo de fragilidade senil, ele considera um círculo vicioso no qual a fragilidade está vinculada à redução do nível de atividade física, à desnutrição, à redução da massa e força muscular, à diminuição da taxa basal e à baixa mobilidade. Onde o idoso que apresenta isso, ele é considerado um idoso vulnerável. Eu não sei se vocês lembram aí o nosso primeiro conteúdo, onde a gente viu que nós temos idosos saudáveis, que são idosos que entram no processo de alteração, né, do envelhecimento de forma saudável, né? Eles praticam atividade física, eles têm uma alimentação saudável, eles buscam participar de grupos, ele tenta, né, ficar com a mente com mais autoestima, tá? Em compensação, nós temos o idoso vulnerável, que é aquele que é o oposto, né? Não pratica atividade física, prefere o isolamento social, se considera um peso para a família,
tá? Já traz as patologias como realmente elas tomassem de conta desse idoso, certo? Da vida deles, tá? E buscam aí só viver com a sua patologia, tá? E isso traz, pessoal, algumas incapacidades nesse idoso vulnerável, que é com relação à cognição. Nós vemos, nós observamos uma baixa cognitiva nesse idoso que é vulnerável, tá? O humor e o comportamento, eles são de baixa estima, tá? Eles são daquele idoso que reclama, que é um peso, que é melhor ir embora, tá? E prefere o isolamento social. A questão da mobilidade, né? A instabilidade postural, a imobilidade, a incontinência esfinteriana, isso é resultado dessa vulnerabilidade, tá? Por quê? Porque ele não pratica atividade física e nós sabemos que essa questão da postura, né, do andar, dos problemas aí da coluna, vão trazer essas instabilidades posturais, tá? Então o idoso ele tem que buscar, né, maneiras para trabalhar essa instabilidade postural, né? Um exemplo básico aí é o Pilates. Ele trabalha bem essa instabilidade postural, tá? E a questão da comunicação. Nós não devemos deixar esse idoso se isolar, né? Parar de se comunicar. Okay? O idoso que para de se comunicar é porque ele está desenvolvendo um transtorno depressivo. Okay? Então, esses pontos no idoso que é considerado vulnerável, que tem um fenótipo de fragilidade senil, tá? Eles devem ser observados, essas incapacidades, a cognitiva, a do comportamento, a da mobilidade, a da comunicação, devem ser avaliados, devem ser observados e devem ser trabalhados tanto pelo profissional que cuida desse idoso, né, os geriatras, quanto pelo próprio cuidador, tanto pela própria família, ok? E para que a gente encerre, né, nós temos aqui o idoso em risco de fragilização, certo? Que é o idoso capaz de gerenciar sua vida de forma independente e autônoma. Todavia, encontra-se em um estado dinâmico entre senescência e senilidade, resultando na presença de limitações funcionais, que é o declínio funcional iminente, mas sem dependência funcional. Tá? Então, para que o idoso, pessoal, ele não se torne frágil, vulnerável, ele tem que superar suas limitações, tá? De superar a sua dependência. E isso deve ser estimulado pela família, tá certo? Então, essa questão da avaliação, ela vai trabalhar muito focado nessa questão da dependência e da independência desse idoso, ok? E a família deve ser orientada com relação a isso. Terminamos. Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida?